Bom dia, aqui do canal do YouTube Vinhos e Prazeres. Estamos entrevistando o Vilmar, que é o dono da vinícola Betuc, fica na Serra Gaúcha e que faz vinhos que são raros e difíceis de encontrar e que todo mundo que prova gosta muito. E aí está o Vilmar para contar para a gente como é que de engenheiro mecânico, que nem eu, virou vinhateiro, né? Bom dia, Vilmar. Bom dia a todos que têm a oportunidade de nos ver. Conta pra gente aí como é que de engenheiro virou vinhateiro. Na realidade, vinhateiro eu sempre fui, porque eu sou de uma família que cultivava parreiras aqui na região e elaborava alguns vinhos para consumo próprio e sempre alguma quantidade para comercializar. Não assim sob forma de vinícola, mas como era chamado na época, vinhos coloniais. Então eu fui fazer engenharia, mas eu me encontrei várias vezes na empresa onde trabalhei, que era a Mitsubishi do Brasil, comercializando vinho. Então, o foco nunca foi deixado de lado, que era o vinho e uva, que foi a atividade que eu exerci desde criança, junto com meus pais, meus irmãos. Houve uma época na região que não era muito elegante ser elaborador de vinho aqui na região, por causa das falsificações que surgiram na região. E nesses vinhos de mesa, eram muito adulterados. Então, não sentia um bom conceito de quem elaborava vinho na época. E eu optei para estudar, para ter uma atividade que me desse mais prazer. Eu gostava de física e matemática. Acreditei que a engenharia podia fazer parte da minha vida, mas eu acho que nunca fez, porque eu nunca me ausentei totalmente do vinho, das carreiras. Eu tive na região nos anos 70 e já tinha algumas fábricas de vinho na época, né? Não, na região nós tínhamos vinícolas desde o início do século passado. Então, nós temos vinícolas centenárias, hoje são poucas, que não que se mantiveram, mas existiam diversas na região, quase todos os municípios, eu falo municípios porque não seria referente às cidades, mas eram municípios, e tinha uma ou duas cooperativas, que era a associação de vários produtores de uva, que elaboravam vinho, que na sua maioria o produtor de vinho não era o mesmo produtor da uva. Então, existiam os produtores de uva, que eram sob a forma de pequenas propriedades, que elaboravam uma pequena quantidade de uva e forneciam, vendiam a produtores como fosse a Peter Longo, a Jorge Hubert, a Saltão. Duas delas existem hoje ainda, mas que ao longo do tempo elas foram desaparecendo. E foi toda uma evolução, mas tudo começou há mais de 100 anos atrás. E quando é que você deu a reviravolta aí de assumir, produzir vinhos de qualidade? Então, como eu dizia antes, existia um momento que não era muito Bem visto. importante elaborar vinho na região, porque vinho brasileiro não tinha conceito, e além disso, como consequência, também não era rentável como devia ser, e principalmente não era reconhecido como um vinho bom. Mas a partir do surgimento do Vale dos Vinhedos, do Caminho de Pedras, com as vinícolas, vou citar algumas, mas com certeza não são só aquelas que eu vou citar, Miolo, Valduga, Dom Laurindo, para citar três assim que são mais próximas daqui, mas tem outras. Elas surgiram e começaram a promover um turismo na região. Então, tem um turismo enológico em função dessas e outras vinícolas. E eu vi a oportunidade que se elaborasse vinhos especiais ia ter uma clientela. Uma situação impensável há 50 anos atrás. Né? Eu podia elaborar o melhor vinho do mundo, que eu não ia ter ninguém para bebê-lo, porque ninguém ia visitar a gente. E a partir desse turismo que surgiu, promovido direta ou indiretamente pelas vinícolas que surgiram, elaborando vinhos melhores e procurando melhorar a cada vez, aí sobrou oportunidade para trabalhos tipo o meu, e que está, me parece, dando certo. Sabe em que ano que começou essa É, transformação?
com esse foco de elaborar vinhos especiais, foi em 2001. Mas eu elaborava vinho e exercia outras atividades. Lecionava física e de noite, e de dia eu fazia rebobinagem de motores elétricos. Uma coisa engraçada, porque tem meus amigos que a gente pode denominar um rebobinador de motores elétricos como enrolador. Então, os meus amigos, para brincar comigo, me judiar, eles dizem aí, continua. Eu parei da atividade do motor, mas é só no motor que eu parei. E aí foi incrementando equipamento A gente até esses dias pisava as uvas. Esse ano, em função da pandemia, a gente optou para desengaçar normal, com desengaçadeira. A gente não tem prensa ainda, por pequenas quantidades, as prensas são mais difíceis de encontrar prensa boa, mas vamos buscar. Mas também existe a possibilidade de fazer um projeto adequado e solicitar ao Ministério da Agricultura a permissão para... E é antiga esse lagar? Não, até é bom esclarecer. É diferente dos lagares em Portugal, por exemplo, porque eu copiei aquilo que o meu falecido pai fazia, que é uma caixa forma cônica, e onde que a gente jogava uva, e essa caixa era colocada sobre um recipiente, sobre um tanque. Então a uva era pisada com a base da caixa gradeada, onde escorria o mosto e parte das cascas. Então o engaço ficava sobrando internamente nessa caixa e depois era peneirado. A uva não era pisoteada como se faz nos lagares em Portugal, onde que fica o mosto e a uva juntos. É diferente. Eu copiei o jeito que era feito aqui nas propriedades agrícolas pequenas, onde se elaboravam os vinhos caseiros. O que se mostra na TV hoje em dia não corresponde à verdade do que acontecia aqui nas nossas propriedades. Eles tentam, a TV copia o sistema europeu, que se fazia na época, mas não era assim que se fazia aqui. Aqui se pisava as uvas dentro de uma caixa, e com uma base gradeada onde o mosto escorria, então não era pisada a uva junto com o mosto. Eu tive num hotel lá na Geórgia, que eles tinham também um tipo de um cocho assim, e era pequena a produção, que era de um hotel, né? E também era esse esquema, que era um cocho que pisava, só que lá vai tudo junto para dentro do quivevre, enterrado no chão, né? Então, também era um processo rudimentar, digamos assim, né? Do passado. E quais uvas que você trabalha aí? As principais. Nós elaboramos quase todas essas tradicionais, Cabernet, Merlot, Chardonnay, e temos assim variedades em termos de Brasil bem exóticas, porque, tipo a Garganega, que é uma uva com vinho suave da Itália. Esse ano eu consegui umas que eu não tinha elaborado ainda, que é o Petit Verdot, Syrah, e uma tradicional que eu não elaborava, que eu comecei a elaborar esse ano, é o Sauvignon Blanc. Mas nós temos assim Sangiovese? mais de 30 variedades. E são, no começo eram parreiras, uvas produzidas aqui na nossa propriedade. Atualmente eu faço parcerias com diversos produtores que aceitam fazer a coisa como eu quero. Então a gente, como troca, fornece um pouco de vinho para esses produtores. Mas os principais atualmente são da Encruzilhada do Sul, Bagé, Pinheiro Machado. Mas elabora também com uva da região aqui. A pequenas quantidades. Né? Parece que você tem um belo Sangiovese aí também. Tem o Sangiovese, mas é uma das uvas que eu fiz poucas vezes. Então, o estoque está bem restrito. Já chegando próximo da quantidade que eu reservo para mim, eu ponho o preço bem lá em cima para ninguém comprar, mas tem alguém que compra. Então, são mais uvas francesas. Tem italianas também. Tem a Barbera, um dos vinhos que se destaca, que é o Nebbiolo, os vinhos do Barolo, Barbaresco, Teroldego.
Tem uvas portuguesas, poucas, mas tem Touriga Nacional. Então, eu estou procurando ampliar. Claro que eu acho que mais de 50% são de origem francesa. Tem uvas que a gente tem aqui na propriedade, são uvas antigas, uma variedade que eu chamo de salarina, mas é um apelido, não é nome. Entendeu? Nunca O ouvi pessoal falar. está meio louco para saber que uva é. Eu sei, mas não digo. Mas o pessoal da Embrapa ali já está descobrindo como é. Sim. E você que define o blend aí, que... Sim, mas sempre depois da elaboração, não é na hora. Não pego duas uvas, por exemplo, Ele 50% fica de separadamente. Cabernet e esmago junto com 50% de Merlot. Não é assim. A gente elabora praticamente de forma varietal todos eles. Sim. Depois, como eu guardo num sistema diferente, eu vinho depois de passar em barrica ou passar no tanque um certo tempo, é armazenado tudo em garrafões. Esses garrafões simples que existem por aí. E a partir daí eu posso buscar cortes, como eu quero. Entendi. Mas aí tem a oportunidade de analisar com pequenas quantidades como é que acontece, como é que fica. E eu uso os que nos visitam aqui como cobaias para provar os vinhos, sem saber que é uma experiência. Quando é bem aprovado, então a gente começa a elaborar a assemblagem. Geralmente são misturas tipo quarto bordalês. Entendi. Os dois Cabernets, Merlot, alguma coisa de Malbec, Taná. E como é que é a comercialização dos seus vinhos, né? A maioria são as visitas que vêm fazer a degustação. Nós temos uma degustação que dura 3 horas, onde são servidos 10 vinhos. Começa com espumante, 2 vinhos brancos, um vinho rosé, 5 vinhos tintos tranquilos e um vinho fortificado. Nossa. Então, a gente dura 3 horas. E isso acompanha com azeite, pão caseiro, queijo, nozes, produzido na propriedade. E tem um certo custo. Se a pessoa compra um certo valor de vinho, a partir daquele valor, ela não paga a degustação. Então, é uma maneira de promover a venda. E as pessoas terminam, em vez de pagar a degustação, comprando vinho. E depois, eu estou agora percebendo que estão retornando, fazendo pedidos, porque eu envio para qualquer lugar do Brasil, tudo legalizado, não tem problema nenhum. E tem uns que ligam e entram em contato com a Larissa e não conhecem, mas ouvem falar e terminam comprando também. Mas a maioria, eu acho que os 70% é vendido diretamente aqui. Ela, como enóloga, já está trabalhando também na produção de vinho? A Larissa está, mais menos do que eu. O enólogo está ainda aprendendo. Normalmente, se a gente tem condições de saúde, tu trabalha, tu te envolve 100% e fica mais difícil até para a pessoa se dedicar, quem chega, porque confia tudo naquilo que está fazendo, está acontecendo e felizmente está acontecendo de forma legal aqui. Então as pessoas não se preocupam muito para substituir, mas vai chegar a hora que vão ter que se preocupar 100%. É bom que ela é do mesmo ramo, né? Que assim a família tem continuidade, né? É interessante isso. Eu tenho duas filhas, a Larissa e a Cateca. A Cateca também vai querer trabalhar comigo aqui, então vai ter substitutos. E esses fortificados são vinhos uvas portuguesas? Não, são vários. Atualmente é um Chardonnay. Não tem nada a ver com. É um Chardonnay barricado que foi acrescentado açúcar e álcool vínico agora, depois de estar pronto. Eu já fiz de Malvasia de Cândia, que é uma uva que se faz, eu acho, na Ilha da Madeira, eu acho que fazem um vinho parecido. É muito bom. E foi feito também com assemblagem de tipo vinho um Porto Bordalês. Então, o que tiver disponível ali, geralmente é um vinho já bastante longevo, acrescenta um pouco de álcool vínico e açúcar. Tipo, fica parecido com o sistema do Porto. O madeira. Não é natural, assim.
pessoal diz colheita tardia, isso aí, na nossa região é impossível. Mas tem gente que consegue, eu não sei como, né? Tem gente que consegue. E qual que é, mais ou menos, qual é a produção? Quantas garrafas? O nosso projeto é de 20 mil garrafas por ano, 20 mil litros, mas a gente não chegou à metade ainda. Até há pouco tempo era em torno de 5 mil garrafas por ano. Uns 30% a gente bebe, 40, 50% a gente guarda, então Dá comercialização. prejuízo. Vai dar prejuízo aí, do jeito que o pessoal. Não vi muito dinheiro, não. E você tem ideia do que pretende fazer para frente? Como é que. É manter e melhorando à medida do possível, né? Aprendendo, e manter uma produção pequena. Nós temos vinhos que se destacam aqui, que se chamam a atenção, é o Nebbiolo, por exemplo, mas eu quero manter essa coisa de ter muitas variedades, de fazer vinhos de várias localidades. Por exemplo, aqui a gente já tem uvas que vieram de um raio de 500 quilômetros. Né? Então, eu não vou manter essa coisa como é na Europa, onde tem uma coisa bem regional. Eu prefiro ampliar. Porque, por exemplo, esse ano, se eu tivesse contado somente com uvas da minha propriedade, eu praticamente não teria elaborado vinho. Porque quando chegou na hora da uva amadurecer, choveu muito, não intensamente, mas todo dia molhava as barreiras. E isso aí é um veneno para uma uva super ácida, apodrecia antes de ficar madura. Então, como eu tenho essa opção de parcerias com lugares bem longe daqui, por exemplo, em Pedras Altas fica exatamente a 500 quilômetros daqui. E dessa região de Bagé, eu acabei, foi quinta-feira passada que chegou a última uva, uvas com 20 babos, 19 babos, uva quase perfeita, sadia, que tinha um pouco de menos açúcar, era Alicante Boucher, mas é característica da uva. Ela não tem alto grau de açúcar e, consequentemente, um teor de álcool menor. Uma das uvas bem, não tem muita gente cultivando na região, e quem elabora vinho com essa uva, elabora para misturar, para fazer cortes, para melhorar a cor de certos vinhos. Eu faço varietal mesmo. É muito bom o varietal da Alicante. É uma uva tintureira, né? Ela é bem escura. Mas elaborando o vinho, eu tomei um vinho dessa uva lá no Alentejo, no Chão, acho que é no Chão, uma coisa muito bom. Maravilhoso. E caro, inclusive. Aí no Rio Grande do Sul ninguém faz a poda invertida, que nem estão fazendo em São Paulo, e daí colhe aí no inverno. Não tem como, né? Se fizer brotar fora desse período que ela brota naturalmente aqui, a geada vai matar os parelhais, né? Aquilo de proteger as pareiras da geada é viável quando protege no período normal uma geada, uma ou duas, fora da época. Seria uma coisa insana continuar protegendo da geada natural que acontece no inverno. Tem muita geada. O clima não vai mudar. Então tem que podar na época certa e ela vai brotar, correndo o risco de, quando tem geadas que vão um pouco mais tarde, já pegarem algumas barreiras brotadas. Por isso que as pessoas da região, os produtores, eles procuram escolher locais menos suscetíveis a geadas e variedades. Quando o local é mais suscetível, então eles cultivam variedades que brotam um pouco mais tarde para escapar dessa possível geada. A região então, tem muita geada, né? No período normal, né? Entendeu? Quando que é inverno, né? Entendeu? Então, em setembro, aí que a gente poda as barreiras que estão brotando já, em outubro, setembro. Ali tem, às vezes a barreira brota e tem ainda frio suficiente para formar alguma geada em certas regiões. Aí pode estragar a videira. Claro. Uma geada fora da época elimina a produção do ano. Né? E aí é forte o enoturismo, então. Muita gente visita. A região está bem concorrida em termos de turismo. Nós estamos concorrendo com Canela e Gramado. Eu que viajo bastante, eu vejo que o enoturismo aí está super desenvolvido, né?
Eu participo nos últimos 15 anos de congressos internacionais de vinho, onde a gente pratica o enoturismo em diversas regiões do mundo, mas eu não vejo a nossa região inferior Não, à maioria das regiões vitivinícolas do mundo. mas eu nunca vi. Eu tive na Borgonha, esse monte de lugares assim. Eu nunca vi. Se você tem a Casa da Cuca, tem lugar que faz queijo, tem lugar que faz salame, tem. Então você tem muito mais atração do que todos os outros lugares que eu já tive até hoje. Não é só o vinho, quer dizer. E hotéis. Quando É, nós, por exemplo, eu faço parte da Estrada do Sabor, 5 famílias, e não é uma estrada, cada um mora numa estrada em localidade diferente, mas a ideia, o nome surgiu como Estrada do Sabor faz 20 anos. Então, tem restaurantes, todo mundo elabora vinho, mas o foco não é o vinho de todos. Eu, por exemplo, o foco é o vinho, mas nas outras propriedades é o vinho, é um restaurante, são produtos regionais, coloniais ali, então só para citar alguma, mas tem rotas de tudo quanto é jeito. Então, o turismo chegou na nossa região já quando tinha pessoas que estudavam turismo, então foram implantando coisas já sabendo como é que funciona o turismo. Talvez nesse aspecto nós tenhamos a oportunidade de sermos iguais ou melhores do que muitas regiões que... Vinícolas com hotéis, né? A gente ficou na Dom Giovanni, que era um lugar muito bonito Sim. lá. Sim. Então, quer dizer, a gente... Isso... Você tem um rótulo só? Sim, só vinho Betu. É uma folha de pareja e é para todos os vinhos. Mas é uma garrafa boa, com uma rolha boa. Claro. A rolha é um problema, porque atualmente, para comprar uma rolha boa, falam em 8, 9 reais, em função do dólar. Mas a gente tem que manter, porque os nossos vinhos aqui podem ser longevos. Então, se não tiver uma rolha boa, vai dar problema. Nós temos a oportunidade de, antes de as pessoas precisarem ler o rótulo, de conviver bebendo vinhos. Então, em 3 horas, que são assim o tempo que eu tenho compromisso de ficar com as pessoas que agendam degustações, mas normalmente ficam 4 horas. Então, eu respondo muita coisa nesse tempo ali, e as pessoas saem dali sabendo muito mais do que um rótulo poderia informar. Claro. E o espumante é método tradicional? Espumante eu elaboro a partir do mosto da uva, então, direto. Eu não faço vinho base e depois elaboro espumante a partir do vinho base. Né? Quando que o vinho que está em fermentação tem o teor de açúcar adequado para que você tem que colocar no espumante, a gente envasa e fecha a garrafa e pronto. É uma só fermentação? É uma fermentação só. Este ano, em função do tempo aí meio corrido que teve, eu não fiz dessa maneira. Então, eu elaborei vinho que vou fazer espumante depois. Mas o vinho base não é o vinho base tradicional, com acidez superior, com uvas verdes. Não, eu faço espumante com uva madura, mesmo a uva que eu faço os vinhos. E as pessoas me obrigaram a vender, porque eu não vendia espumante. Eu colocava espumante só como para participar nas degustações. Alguém me obrigou a vender, num certo sentido, porque estava ameaçando ficar chateada, e fez o preço também. Então, há 6 anos atrás, foi feito um preço de R$200 por garrafa. Eu achei que era muito bom, porque se alguém fazer esse preço, não fui eu que fiz. Tanto é que eu mantenho esse preço até hoje, porque eu achava que não devia ser esse preço, por isso que o mantém o vende logo. Não fica, na sua maioria, é elaborado e vendido. Então, os meus vinhos têm um certo preço até um pouco diferenciado, porque eu tenho vinho de 20 anos. Então, não seria muito adequado desfazer de um vinho que tem 20 anos por um preço normal. Mas o espumante eu vendo logo. O espumante que foi feito ano passado, praticamente vendido.
não teria por que ter um preço assim, só por dizer que vinho Betu é superior aos outros. Mas como não fui eu que fiz o preço, eu me sinto bem à vontade. É pequena. São poucas garrafas, chega a 1.000 garrafas. A maior parte são vinhos tintos. 70%, que seria a maior parte. Os espumantes eu faço... o ano passado eu elaborei um espumante de Rosé de Taná, que é o único. Não tinha visto outro. Eu já elaborei de Chardonnay. O que eu mais gostei foi de Riesling Renano. Tem toda... Eu nunca repito aquilo que fiz no ano anterior. Sempre vou tentando fazer coisas diferentes. Conforme a casa. É que a ideia inicial é que eu aproveito bem esses vinhos que eu elaboro. Então, eu tenho que ter muitas variedades para não cansar. E ter variedades para beber aí também, né? Tem. Experimentar coisas diferentes. Eu tenho mais de 600 vinhos. Se quiser, durante 600 dias, beber um vinho diferente do outro, só bebendo os meus vinhos, eu dá para beber durante 600 dias sem repetir nenhum vinho. O que existe, e está uma tendência atual aqui também, é uma multiplicação de tentativas de coisas diferentes sem base só para ser diferente. Isso aí tem. Então, está sujeito a beber muitos vinhos imprestáveis. Sim. Pela ideia de que ser diferente é bom. Não é bem assim, né? Eu acho que tem que variar assim, a possibilidade de vinhos, mas, no mínimo, tem que manter a ideia inicial de Sim. procurar elaborar dentro de condições que, se não der nada errado, vai dar um vinho bom. Agora, se eu... Quero ver se a próxima vez for Rio Grande do Sul, vou conhecer aí a sua vinícola, experimentar alguns vinhos aí que... Se o senhor não vier, eu vou mandar cancelar. Você vai querer tirar a entrevista. Ainda leva algum diferente aí para a gente experimentar. Da Geórgia eu vou querer, porque os vinhos laranjas, na nossa região, há 50, 60 anos atrás, todo o produtor de uva da região fazia, porque elaborava os vinhos brancos no mesmo jeito que elaborava os vinhos tintos. Então, não deixa de ser um vinho laranja. Mas depois, com o tempo, em função da tecnologia, o pessoal foi evoluindo para vinhos mais elaborados. Isso não impede que se elabore bem, de forma como era antigamente, mas que se saiba o que está fazendo, porque a diferença deve ser colocada em aquele que vai fazer um vinho laranja, porque acha que dali pode tirar alguma coisa melhor, daquele que vai fazer o vinho laranja porque não sabe fazer vinho e então vou fazer assim mesmo que é diferente. Então existem coisas que com o tempo elas vão ficar claras, mas eu faço o Peverella no método tradicional, vinho normal. A Peverella é uma uva, ela foi muito cultivada na região. Quando eu falo em milhões de litros, eram duas uvas que pouca gente fala, que eram produzidas na região aqui. Eu sei o número estatístico da Barbeira. A Barbeira tinha uma produção média de 12 milhões de quilos por ano. Nossa. Então, 12 milhões de quilos numa época que só tinha 4, 5 municípios que elaboravam vinho, era uma quantidade boa. E a Peverella era em torno disso também. Então, a Barbeira era uma uva tinta e a Peverella, a uva branca. Existe aqui uma dúvida, porque tem gente que diz que foi a Dreher que trouxe a Peverella, mas eu conheci parelhas de Peverella que eram mais antigas que a Dreher. Então, é aquelas disputas, sabe? Fui eu, foi aquele, então eu sou mais bonito, sou mais feio. Eu acredito que ela veio antes, porque o governo brasileiro providenciou videiras para a nossa região quando chegaram os imigrantes. Mas o que terminou predominando foram videiras que vieram dos Estados Unidos, trazidas por portugueses aqui no Rio Grande do Sul, e que depois foram espalhadas junto à colonização alemã, e dos alemães passou para os italianos, que é a uva Isabel. Sim. Essa que foi o foco das uvas, a uva que foi produzida, foi consumido, é vendido, e o desenvolvimento vinícola se baseou nisso na região. Então, não é nenhuma uva para desprezar.
Mas é claro que quando eu vou elaborar vinho, eu penso para coisa melhor. Então, mas eu elaboro vinho Isabel para mostrar de um pairal que existe aqui na nossa propriedade com 131 anos. É uva Isabel. O pessoal assim, às vezes se surpreende porque pensa que vai beber uma coisa impossível. Mas Sim. não, um vinho normal. Não pode ser um grande vinho. Vai ser um vinho entre o melhor e o pior, a diferença é pequena, entendeu? É um vinho que para o consumo do dia a dia, numa população com recursos meio limitados, seria o ideal. Esse ano mesmo a gente produziu nessas videiras, que não é 1 hectare, é bem menos, mas em média de 50 toneladas por hectare, é uma quantidade enorme. Então ela se torna uma uva fácil de produzir em grandes quantidades, e tornaria o vinho bem acessível para a população. Eu Claro. estava num congresso em Mendoza, onde que a pessoa que abriu o congresso lá, que fez o pronunciamento, entre outras coisas, começou dizendo que nós estamos reunidos para não cometer muitos erros, não fazer que nem o Brasil, que desprezou a Isabel e deixou e perdeu a oportunidade de transformar o povo brasileiro em consumidor de vinho. Porque se tivesse sido um vinho bem elaborado, Sim. embora seja simples, disponível para a população ia beber no lugar da cerveja. Mas como não tinha, as Passou. pessoas optaram para a cerveja. E hoje o Brasil é um insignificante em termos de consumo. Mas hoje tem gente produzindo bem com uva Isabel, né? Produzindo bem feita, né? Sem adição de açúcar, sem. Mas cometendo outro erro, Sem... cobrando do Isabel aquilo que não vale. O Isabel é um vinho que com R$ 15 devia chegar no mercado. R$ 15, já incluído o lucro do mercado. Era vendendo a 100, R$ 150 a garrafa, isso aí não existe. Eu elaboro vinho Isabel, elaboro bem. Tenho até uma parceria com um rapaz aqui de Porto Alegre que ele opta para vinhos mais naturais, assim, essas coisas, e ele elabora Isabel, mas a gente sabe que o custo é mínimo. A quantidade de uva produzida é enorme. Pouco ela produz fácil. O vinho é muito fácil de fazer. Então, é um erro cobrar desse vinho preços fora porque as pessoas vão dizer, pô, fui roubado. Diferente é tu vender um vinho com um valor diferente, que tem 15 anos, por exemplo. Evoluiu, ficou totalmente diferente, que tu não encontra coisa parecida, pelo Sim, menos assim, facilmente. Aí claro, tem um preço, é o preço do dono desse vinho, vai fazer o que quer. Ele tem uma claro. coisa exclusiva. Eu agradeço aí o seu tempo, que você que tem que trabalhar produzindo vinho, não quero atrapalhar mais seu tempo, mas a ideia nossa é divulgar principalmente os pequenos que tem aqui no Brasil, né? Porque eu acho que a gente tem que divulgar o que tem de bom no Brasil, né? E acho que os produtores, cada dia, eu tenho visto no Brasil inteiro, como essa de Brasília, já tive numa em São Paulo, tive em algumas em Santa Catarina, e acho que o trabalho que você faz é muito legal, porque trabalhar com esse monte de casta é uma verdadeira loucura, né? Quer dizer, cada uma do seu jeito, cada uma no seu tempo. E adquirir esse conhecimento tem que passar para frente mesmo, porque é pouca gente que tem, né? É um espetáculo isso que eles estão fazendo aí. Então, eu espero que vocês cada dia melhore, tenha mais condição de desenvolver e que vá passando de geração a geração, como a gente vê no exterior, né? Eu já entrevistei o Duca Carlo Garini, que são acho que 10 gerações que produz vinhos, né? Então, acho que a gente tem que ter isso no Brasil, né? Além de qualidade, a gente tem que ter, passar para frente essa informação, né? Então, eu agradeço você aí pelo seu tempo. Vamos divulgar a sua vinícola e ver se a gente consegue levar mais gente e que o mercado se abra melhor para vocês aí, né? E agradece mesmo, sou eu, pela oportunidade que o senhor está me dando para divulgar. Fico muito grato. Prometo que eu vou oferecer vinhos que eu considero melhores quando o senhor vier, e concordo com o senhor que teve uma época que os vinhos brasileiros não eram muito conceituados, mas atualmente existe um trabalho que vai chegar lá, mas elaborar vinho não é uma coisa assim que tem um resultado no outro dia, por isso que vai demorar um pouco e a gente deve contar com pessoas que nem o senhor que faz o trabalho para que se torne menos, o tempo se encurte um pouco, porque naturalmente elaborar vinho, e se não tiver um trabalho para
divulgar, o tempo é bastante longo. Claro. No Brasil, eu percebo nos últimos tempos que a coisa modificou bastante e boa parte dessa mudança acontece em função do trabalho que o senhor faz e que vários brasileiros estão fazendo. E nós aqui que elaboramos vamos corresponder, tentando fazer coisa que não aborreça ninguém por ter divulgado uma coisa que não era o que você pensava. Quero que todo mundo... Eu vou fazer a minha parte e eu acho que a maioria está fazendo isso aqui na região. O setor vinícola brasileiro ainda vai surpreender. Sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Agradeço também a Larissa aí por ter me colocado em contato e a gente conseguir falar sobre vinho brasileiro aqui, né? Até minha visita aí, então, que vai acontecer. Será muito bem recebido. Muito obrigado. Obrigado, um abraço para todos. Até logo.